Então tá, pessoal, vamos começando devagarinho, então, a nossa primeira aula da disciplina de gestão de qualidade. Eu gostaria de começar me apresentando para vocês. Muitos de vocês eu ainda não tive a oportunidade de, de dar alguma disciplina. Muitos rostos aí, muitos nomes também que para mim são novos. Então, desejo a todos muito boas-vindas à disciplina de gestão de qualidade. Eu me chamo David Rafael Pereira, eu sou administrador, eu trabalho na área de finanças há praticamente 15 anos e, para mim, além de um motivo de alegria, é um grande desafio também falar sobre gestão de qualidade, porque é um assunto que está sempre se reinventando, sempre se modificando e cabe a nós, profissionais da administração, ou não só da administração, de qualquer área que seja, nós buscarmos sempre melhorias, novas qualificações, novos conhecimentos. E falar sobre gestão de qualidade, pessoal, nós poderíamos fazer uma pincelada inicial, falar diretamente sobre as expectativas que cada um cria sobre determinadas coisas. Vocês, ao ingressarem nessa disciplina, acredito eu que vocês tenham criado uma certa expectativa sobre o que nós falaremos aqui nessa disciplina, né? Antes de apresentarmos o nosso cronograma e falarmos mais diretamente sobre o que a gente vai trabalhar no decorrer dos próximos encontros, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre o que vocês esperam, né, que essa disciplina possa agregar no currículo de vocês, nas carreiras, nas empresas que vocês trabalham, né? E eu estou aqui para fazer o possível para que essa expectativa seja superada e que vocês saiam com um bom feedback, com um bom acréscimo de informações e que vocês saiam melhores do que vocês entraram, tá certo? Conforme eu falei, eu sou formado em administração, eu tenho já uma experiência na parte de gestão. Apesar de não ter trabalhado no meio industrial, eu fiz trabalhos de conclusão de curso, eu gosto de me aperfeiçoar, gosto da parte operacional, trabalhar sobre a modificação, as modificações que o mercado da área industrial, principalmente, acaba acontecendo, né? Mas eu trabalho mais diretamente na área das finanças. E para começarmos, então, a nossa disciplina, gestão de qualidade, eu dou boas-vindas aos colegas que estão chegando agora, tá? Eu gostaria de apresentar para vocês, primeiramente, o nosso cronograma e dizer que a nossa disciplina pode ser muito democrática, a gente tem que trabalhar ela de uma forma que fique bom para todo mundo, digamos assim, né? Dentre os encontros que nós iremos trabalhar nas próximas semanas, né? A disciplina de gestão de qualidade, ela é uma disciplina muito ampla. Então, ao trabalharmos ela, nós temos que dividi-la de forma que a gente não pule etapas e que a gente consiga seguir o nosso cronograma de conteúdo de uma forma que fique mais didática e de mais fácil aplicabilidade, né? Então, eu vou esperar para vocês o nosso cronograma. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Meu áudio está bem? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Perfeito. Obrigado pelo Sim. retorno. Pois bem, pessoal, como sugestão de nosso cronograma da disciplina, então, hoje nós começaremos apresentando a disciplina para vocês, falando sobre como nós iremos destrinchar, digamos assim, né, todas essas maneiras de estudar qualidade, né? Falaremos um pouco da evolução histórica, que esse conceito básico, né, com o passar dos anos, ele foi evoluindo. Para a semana que vem, nós entraremos mais a fundo na questão da gestão da qualidade mesmo e a sua aplicação dentro do ambiente empresarial. Por quê, pessoal? Já no dia 13 de setembro, dentre os assuntos que nós iremos abordar na aula de hoje, na aula da semana que vem, nós já teremos a nossa primeira avaliação. Então, observem que vai ser uma avaliação que vai pegar aí os dois primeiros encontros, né? Porque no dia 20 de setembro, e antes que vocês me comentem alguma coisa, eu sei que é feriado, né? Mas por uma questão de grade curricular,
nós teremos um trabalho avaliativo nesse dia, tá? Que vai contar presença para aqueles que me entregarem, certo? Então, não será uma aula virtual presencial, digamos assim, como eu gosto de brincar com as minhas turmas, né? Ou melhor, presencial virtual, né? Mas nós teremos um trabalho avaliativo sobre onde nós abordaremos as ferramentas de qualidade, que não são poucas, né? E são aquelas ferramentas que nos ajudam a melhorar os índices de qualidade e que nos norteiam para buscar aqueles resultados esperados dentro das nossas organizações. Bom, no dia 27 de setembro, nós entraremos mais na parte dos sistemas de planejamento e controle, e aqui é um conteúdo que ele é um pouco mais amplo, né? Vai ser uma aula mais extensa, né, do que as demais, porque é uma aula que exige um pouco mais da parte teórica, né, para que a gente consiga buscar o entendimento do que está sendo pedido. No dia 4 de outubro, nós abordaremos os indicadores de qualidade, porque de nada adianta nós trabalharmos as ferramentas de qualidade para tentarmos buscar uma padronização de como as coisas são feitas, nós estudarmos os sistemas, nós planejarmos, se nós não tivermos indicadores que nos mostre se a gente está caminhando no trilho certo, né? No dia 11 de outubro, nós teremos a nossa segunda avaliação, e no dia 18 de outubro, eu espero que ninguém... Professora, eu não estou te escutando aqui. Desculpa, vocês não estão me ouvindo? Para mim, cortou também. Cortou? Vamos de novo, então. Eu falava sobre os sistemas de planejamento e controle, né? E de nada adianta nós trabalharmos as ferramentas de qualidade, nós falarmos sobre os sistemas de planejamento, a forma de controlar os resultados, se nós não tivermos a avaliação dos nossos indicadores de qualidade, né? Eu falei também, não sei se cortou essa parte ou não, mas que a aula do dia 27/9, onde nós trabalharemos mais a fundo os sistemas de planejamento e controle, será um assunto um pouco mais extenso, né? E que vai exigir de nós um pouco mais de atenção para que a gente entenda como essas formas de planejar e controlar esses indicadores para que eles nos mostrem os resultados corretos daquilo que a gente vem fazendo. No dia 11 de outubro, teremos, então, a nossa prova 2, e eu espero que nenhum de nós precise fazer o exame no dia 18/10, né? Mas caso, eu gosto sempre de frisar isso, caso alguém não tenha atingido a média necessária para aprovação, o exame é mais uma oportunidade, né, que nós temos de revisarmos o conteúdo que foi passado, buscarmos novos conhecimentos, irmos atrás daquelas informações que, eventualmente, a gente acabou passando no decorrer da disciplina. Tá bom, gente? Ficou alguma dúvida em relação ao nosso cronograma? A forma como nós... eu esqueci de um pequeno detalhe. Na forma de avaliação dessa disciplina, pessoal, nós teremos, então, 2 avaliações, né, conforme eu disse. No dia 13 de setembro, nossa primeira prova, e no dia 11 de outubro, a nossa segunda prova, né? E tirando a aula do dia 20 de setembro, feriado, onde nós teremos um trabalho que valerá presença para aqueles que me entregarem, nós também temos 2 trabalhos valendo 1 ponto cada um, tá? Esses trabalhos valendo 1 ponto cada um, eles têm um prazo máximo de entrega. Então, eu sugiro que o primeiro trabalho que tenha o prazo máximo de entrega no dia 13 de setembro, e o segundo trabalho vai ter um prazo máximo de entrega no dia 11 de outubro. Esses trabalhos, eles ainda não estão disponíveis para vocês. Serão na medida que nós irmos avançando os conteúdos. Ok, gente? Trabalharmos sobre gestão, e principalmente trabalharmos sobre qualidade, exige de nós, profissionais, uma atenção naquilo que está sendo feito, porque nada mais importante do que nós entendermos de que forma nós estamos colocados nesse mercado econômico, qual é a nossa função enquanto empresa. E também eu posso alargar a explanação e dizer que nós, enquanto profissionais, temos uma obrigação de entregarmos um resultado daquilo que nós estamos dispostos a fazer dentro das nossas organizações, né? Trabalhar qualidade é uma supra direta de expectativa e realidade.
Nós podemos usar um exemplo no nosso dia a dia, né? O que nos leva, por exemplo, a fazer escolhas de onde comprarmos, o que consumirmos, se nós vamos em determinado restaurante e não em outro, se nós vamos em determinado mercado e não em outro, nós o tempo todo nós, enquanto consumidores, fazemos escolhas. Por quê? Porque determinadas escolhas, analisando custo-benefício, analisando, por que não, gostos pessoais, dentre outros fatores, faz com que a gente tenha a superação de determinada expectativa daquilo que a gente busca. Então, trabalhar qualidade, pessoal, é sempre comparar aquilo que nós buscamos para aquilo que está sendo entregue. Numa parte mais ampla da parte de gestão, pessoal, as empresas, elas buscam melhorias nos seus resultados o tempo todo. Nós temos uma ampla cadeia de suprimentos, uma ampla cadeia de fornecedores, em que um depende da qualidade, da entrega de qualidade do outro, né? Para que eu possa prestar um bom serviço, para que eu possa produzir um bom produto, um bom bem, entregar, economicamente falando, no mercado, algo que supere as expectativas, eu necessito que os meus processos internos, eu necessito que os meus fornecedores, eles trabalhem em conjunto e que me entreguem também bons resultados. Observem que trabalhar com bons resultados faz com que exista um beneficiamento em toda uma cadeia produtiva. Então, as empresas, elas exigem cada vez mais, à medida que a amplitude dos mercados ela vai avançando, cada vez mais nós temos uma exigência maior naquilo que está sendo feito. Dito isso, meus queridos, e daremos, então, início, né, àquilo que vai ser proposto à aula de hoje, tá? Eu vou pular a parte inicial, que eu acabei citando para vocês, como que nós iremos trabalhar a disciplina, como que nós iremos fazer a parte da avaliação, tá? E eu deixo para vocês aberto o espaço, à medida que vocês forem, que foi surgindo alguma dúvida em relação ao andamento da disciplina, por favor, questionem, tá? Porque a dúvida que vocês possam vir a ter pode ser a dúvida também do colega. Então, não se sintam constrangidos em interromper a aula para me perguntar, porque é assim que a gente vai fazer uma aula legal, dialogada, onde o resultado será um acréscimo, né, de conhecimento para todo mundo. Dito isso, meus queridos, gestão da qualidade, né? Existe gestão sem qualidade, pessoal? Existe uma entrega de algo sem que a gente preze por uma padronização, por um cuidado, né? Por um alinhamento correto daquilo que está sendo entregue? Não, porque para aquelas empresas, para aqueles agentes econômicos que estão aí com o objetivo de fabricar produtos, ou mesmo empresas prestadoras de serviço, elas estão cada vez mais, e necessitam estar assim, preocupadas, né, com uma qualidade na entrega dos seus produtos ou nos seus serviços. De que modo isso mexe na parte da gestão? Bom, existe uma preocupação de nós, gestores, né, com que o resultado final ele tenha um alinhamento dentro daquilo que está sendo trabalhado. Então, cabe a nós, antes de mais nada, escolhermos aqueles stakeholders, né, que na administração a gente costuma chamar assim, que são aqueles agentes, aqueles personagens que diretamente trabalham com o meu negócio. Vamos dar um exemplo aqui, e é interessante que a gente trabalhe com exemplos para que a gente entenda de que modo isso impacta no meu negócio. Eu sou, como exemplo, uma indústria metalúrgica, né? No meu processo fabril, eu dependo das empresas, das empresas que fazem o fornecimento, por exemplo, da chapa de aço. De nada adianta eu receber um produto, uma matéria-prima, que possua falhas, que seja uma matéria-prima que não vai me permitir trabalhar, né, trabalhá-la para entregar um produto de qualidade. Então, cada vez mais, a necessidade por uma cadeia de suprimento que atenda a esses níveis de qualidade
acaba se tendo uma exigência no mercado, né? Cabe a nós também avaliarmos, né, nessa cadeia de fornecimento, avaliarmos se esses fornecedores que estão trabalhando diretamente conosco, se eles têm a capacidade de nos fornecer, porque, conforme eu disse anteriormente, não adianta eu ter personagens, agentes econômicos que me entreguem produtos ou serviços que não estão de acordo com aquilo que eu desejo colocar no mercado. Pois bem, falar da gestão de qualidade engloba diretamente, pessoal, diversas áreas das empresas, de qualquer negócio. Porque qualquer negócio que se preze, digamos assim, ele precisa ter o mínimo de cuidado na qualidade. Ele não precisa ser um negócio que se preocupe, que tenha, por exemplo, um ISO, né? Um negócio que tenha um sistema caríssimo de gestão, que tenha lá um pós-venda diferenciado, que tenha todo um setor para fazer esse trabalho. Uma empresa, por menor que ela seja, ela precisa se preocupar com algumas questões básicas, como, por exemplo, pontualidade. E a pontualidade, ela é uma questão que diferencia muito as empresas, né? Acredito que cada um de vocês já deva ter aí tido, né, na trajetória de vocês, algum exemplo de algum fornecedor, de alguma empresa que até mesmo vocês já compraram, tiveram alguma relação comercial, que prometeu para determinado período e acabou não entregando aquilo que se prometeu, né? Como é ruim, né, pessoal? E como isso mancha a imagem da empresa, como isso mancha um negócio. Então, a preocupação pela cadeia de suprimentos, por aqueles agentes que estão fornecendo matéria-prima, a preocupação na qualidade, na pontualidade da entrega, tem que ser um preço justo, né? A produtividade tem que estar de acordo com aquilo que a empresa se programou para oferecer, digamos assim, né? Tem que estar de acordo com aquilo que ela está oferecendo no mercado. Até chegarmos, até que o nosso produto chegue a quem deva chegar, que é o consumidor final, pessoal, nós temos algumas variantes, algumas etapas, tanto na parte de produção, englobando também as etapas de prestação de serviço, né? Que elas são etapas primordiais e que necessitam de uma atenção especial para que evite-se aquilo que muitas vezes a gente chama de gargalos, né? E um gargalo, muitas vezes, ele tem que cuidar para não ser confundido. Na essência, um gargalo diz que é o que pode atrapalhar, atrasar uma entrega final. Mas eu costumo dizer que um gargalo é muito mais que isso. Um gargalo produtivo, pessoal, ele pode vir a ser uma etapa no meu processo produtivo que não dê ao meu produto a sua roupagem que deveria dar, né? Veja como é amplo isso. Se nós estivermos utilizando o mesmo exemplo que nós utilizamos anteriormente, a nossa indústria metalúrgica, né? Se uma das etapas da entrega do meu produto for, por exemplo, a pintura, né? E eu tiver lá profissionais que não estejam capacitados para prestar aquele serviço, o que vai acontecer? Lá no meu resultado final do meu produto, com certeza essa etapa que não foi muito bem cumprida, ela vai ser destoante daquilo que eu desejo oferecer no mercado. Concordam comigo? Então, uma empresa, e eu estendo a nós gestores, a nós administradores, a nós profissionais, que temos que ter esse cuidado, né, ao organizarmos o nosso processo produtivo, ao colocarmos pessoas que, de fato, prestem um bom serviço, tenham um determinado cuidado e que, principalmente, entendam, né, qual é a função, o que ela está entregando enquanto profissional dentro desse negócio e qual é a sua contribuição para o produto final. Pois bem, conforme a gente vê na tela, nós temos uma distinção, né, um exemplo, melhor dizendo, de recursos que vão ser transformados até chegar nos seus consumidores finais. Pode ser materiais, pode ser informações, pode ser o que seja, né, pessoal? Um input de um negócio, ele é tudo aquilo que ele entra no meu negócio e que ele vai agregar valor.
ele vai ganhar valor e que esse valor vai contribuir, né, com o resultado do meu negócio. Então, esses recursos de entrada, chamados input, eles vão passar por uma transformação no meu ambiente. Bom, você já devem ter visto, e eu lembro que quem já teve a disciplina comigo de comportamento organizacional, nós falamos muito isso, que ao trabalharmos com pessoas, né, nós temos que ter um cuidado sobre a colocação dessas pessoas nos setores certos, né? E nas ferramentas de gestão de qualidade que nós vamos ver nos encontros mais para frente, nós temos o BSC, que é o Balanced Scorecard, e a análise SWOT, ela mostra exatamente isso, né? Quais são os meus pontos a serem melhorados e qual é a importância de eu entender aquilo que eu não tenho de tão bom dentro do meu negócio. Eu preciso entender, pessoal, e eu preciso ter domínio do meu ambiente interno. Afinal de contas, do meu ambiente externo, eu não tenho como ter o domínio necessário para contribuir com essa transformação, com essa produção, né? Agora, se eu for um gestor que eu consiga dominar essa transformação, esse ambiente interno, com certeza, os meus recursos de saída, né, sejam os meus produtos, os meus dados, as minhas informações, ou o serviço que a minha empresa está prestando, ela vai, no mínimo, atender uma expectativa dos meus clientes, dos meus consumidores. O que não pode, pessoal, é que a minha transformação, né, aquilo que a minha empresa se predispõe a fazer, não atenda à expectativa de quem está lá na outra ponta e de que espera do nosso negócio um produto, um serviço, algo, né, que a gente vai agregar valor, que some valor a ele. Bom, dentro desses processos transformativos, nós precisamos ter cuidado com as conformidades que nós vamos dar em cada etapa de produção. Por isso, pessoal, existem recursos que me permitem avaliar cada etapa desse processo e me dizer se está conforme aquilo que eu pré-determinei no primeiro estágio, né? Ou se eu preciso fazer algum tipo de correção. Bom, no meu ambiente externo, nós temos algumas variáveis que eu não tenho controle sobre elas e que muitas vezes elas acabam contribuindo para que a minha transformação de recursos não seja dentro daquilo que eu espero. Como, por exemplo, uma entrega de uma matéria-prima que não ocorreu no prazo que eu estava esperando, uma alta no câmbio, que possa ter feito um dólar, por exemplo, disparar, e a minha empresa ela importa determinada matéria-prima, e, consequentemente, eu não tive recurso necessário para comprar aquilo que eu estava disposto a comprar, né? Então, por isso que as variáveis externas, elas precisam ser administradas, porque controladas eu não tenho esse poder. Agora, do meu ambiente interno, sim, né? Eu tenho poder e eu preciso saber gerir, saber administrar para que os meus recursos de saída sejam satisfatórios. Estou indo muito rápido, pessoal. Podemos seguir? Vocês estão conseguindo pegar até aqui? Ficou algum questionamento? Por favor, fiquem à vontade para perguntar sempre que for possível, tá? Como um exemplo de gestão de qualidade, pessoal, nós utilizamos a produção de uma empresa de produção de leite, né? Olhem só como nós temos diversas variáveis, diversas etapas nesse processo, que se não bem geridas, se não bem administradas, vai fazer um efeito gigante lá no meu consumidor final. Vamos começar, então, desde a primeira etapa, né, para que a gente possa ver esse exemplo e tentar entender o que acontece nesse negócio especificamente. Bom, tudo começa, pessoal, lá na criação do animal que vai me dar o leite, né, na criação da vaca, né? Todos os insumos necessários para o correto cuidado, para que ela tenha o correto desenvolvimento. Começa lá com os medicamentos, isso engloba também, pessoal, toda a parte de orçamento, né? Eu preciso saber orçar aquilo que eu vou necessitar dentro do meu negócio, as rações, né? O tipo de ração,
a periodicidade da alimentação do animal, para daí, então, nós termos uma segunda etapa, que é, de fato, a produção, a extração do leite, né? E aqui eu não falei sequer em aparato, em maquinário, que também vai fazer uma diferença muito grande na produção que eu vou ter no meu negócio, né? Então, usando o exemplo como um exemplo mais amplo, após todas essas preocupações, todos esses cuidados que eu tenho que ter na parte da produção, eu tenho que cuidar outras etapas que são primordiais nesse processo, né? Como, por exemplo, a refrigeração do meu produto, né? Até ele chegar no meu consumidor final, observem quantas vezes, quantas etapas, por quantas pessoas, por quantos equipamentos, quantas variáveis são necessárias que eu tenha uma preocupação, um cuidado, uma padronização para que o meu consumidor final tenha uma expectativa alcançada daquilo que eu estou produzindo, né? Aqui nós poderíamos utilizar, pessoal, qualquer outro setor, né? Como, por exemplo, uma transportadora, nós poderíamos usar um supermercado. Um cliente, quando adentra um supermercado, vamos pegar o nosso exemplo, nós, na grande maioria aqui, somos pessoas jovens, né? Que nós temos, muitas vezes, o jovem, quando ele adentra um supermercado, ele quer ir direto ao ponto, ele não quer pesquisar preço, ele já sabe diretamente o que ele vai pegar. Então, normalmente, eu não vou num supermercado que não me permita fazer isso de maneira rápida, que esconda os produtos, né? Que seja um lugar de difícil acesso ou com muita gente. Então, é uma característica exclusiva desse setor, né? Cada setor tem a sua característica, tem as suas questões mais pontuais que determinam, muitas vezes, o resultado que a empresa vai atingir, né? Avançando um pouquinho, pessoal, a aula de hoje é para que a gente consiga fazer essa introdução, para que a gente entenda um pouco como que a parte da gestão da qualidade, ela é importante no entendimento dos negócios, né? E para que a gente consiga dar um padrão naquilo que a gente está procurando atender, né? Então, outra função e outro exemplo que a gente pode utilizar, observe um ambiente empresarial, tudo que envolve, e aqui não imaginando um negócio especificamente, qualquer empresa, ela está inserida num contexto, num mercado, numa realidade, que ela depende de outras pessoas, de outras empresas, ela depende de todo um mercado para que ela consiga trabalhar, né? Então, dentro de uma realidade de mercado, ela tem que saber lidar com bons fornecedores, ela precisa negociar com esses fornecedores, logo, ela precisa ter pessoas que entendam da parte de compras, que entendam de orçamentos, né? Que entenda, consequentemente, de finanças. Os meus funcionários, né? As pessoas que estão aqui, os meus colaboradores trabalhando, me ajudando a prestar esse serviço, a produzir determinado bem, né? Como que o meu setor de recursos humanos, ele tá trabalhando, ele está apto, preparado para passar para essas pessoas que estão trabalhando comigo o que eu espero delas, né? E de que forma que elas necessitam fazer aquilo que eu estou esperando delas, né? Envolve o contador, envolve a parte de marketing, o pós-venda, a parte da assistência, desenvolvimento de novos produtos. Como é amplo esse mercado, pessoal? Como é amplo? Como é a função da administração e, logo, como essas funções de gestão de qualidade são importantes para que o meu negócio não desande, né? Usando esse exemplo, é muito fácil de perceber isso. Bom, pessoal, toda ação tem uma reação e no meio empresarial não é diferente, né? Quando eu falo de produção e eu imagino quais são os objetivos que essa produção me leva a ter, né? Eu preciso imaginar o seguinte, imaginar a parte de qualidade, quando eu faço as coisas certas, né? Entendam como fazer as coisas certas ter um bom planejamento, ter setores bem alinhados, ter colaboradores que entendam o que a empresa está oferecendo, como que a sua etapa, como que o seu serviço, como aquela etapa que ele está diretamente ligada, ele agrega no produto, né? Isso proporciona uma vantagem na qualidade final do meu produto.
Fazer as coisas com rapidez me dá uma vantagem em rapidez, uma vantagem competitiva, que é necessária, sim. Afinal de contas, eu preciso saber trabalhar com a pontualidade, né? Mas eu preciso também saber que a qualidade é primordial. De nada adianta eu fazer as coisas rápido e fazer mal feito, né? Então, dando sequência, fazer as coisas no seu tempo, ela me dá uma vantagem na confiabilidade que os meus clientes terão do meu negócio, né? Quando eu consigo ter a qualidade de adaptação, né? Mudar aquilo que eu faço ou saber fazer diferente muitas vezes, e aqui eu vou utilizar o exemplo do ambiente externo, ou até mesmo de um fornecedor, né? Eu trabalho diretamente com um fornecedor e aquele fornecedor não conseguiu me entregar a minha matéria-prima. O que eu vou fazer, né? Eu preciso ter uma flexibilidade, eu preciso ter um plano B, como qualquer negócio. E fazer as coisas baratas, né? Entendam aqui baratas não como no sentido de má qualidade, mas saber de fato quanto que custa, né? Quanto que o mercado está oferecendo determinado produto, para saber que quanto menos eu pagar em determinado produto, mais vantagem competitiva na parte do custo eu também terei, né? Bom, pessoal, nós temos uma certa limitação aqui na nossa disciplina em relação ao nosso Zoom, né? Acredito que vocês já estejam acostumados aí, a isso, né? Em outras disciplinas também. Eu estou vendo que o nosso tempo ele já está estourando, tá? Então, o que eu vou fazer? Para que a gente não interrompa o nosso conteúdo na metade, eu vou encerrar ligeirinho aqui o link 1, tá bom? E a gente volta em seguidinha, já vou mandar para vocês o link 2, para que dê tempo de vocês pegarem um cafezinho, dê tempo para que vocês estiquem um pouco as pernas aí, e para que a gente volte, para fazer a conclusão dessa linha de pensamento que a gente vem fazendo, e que a gente fale um pouco mais da questão histórica da gestão de qualidade, depois a gente finaliza com a nossa chamada da aula de hoje, tá bom? Seguidinho eu mando o link para vocês. Até lá! E sejam todos muito bem-vindos de novo à nossa parte 2 da aula. Eu gosto sempre de monitorar o tempo, para que a gente nosso link acabe não caindo, né, no meio de uma explanação importante, para que a gente consiga dividir o conteúdo e que a gente volte de uma forma que não prejudique ninguém do entendimento que a gente vinha falando, tá? Então, vamos aguardar só mais um minutinho até que todo mundo se restabeleça. A gente já continua com a nossa aula. Pessoal, todo mundo bem? Tudo certo? Como vocês estão? Queria escutar vocês um pouquinho. Alguém quer falar um pouquinho sobre qual a sua expectativa em relação à disciplina? Sua expectativa em relação ao curso? Quer falar um pouquinho sobre a sua realidade? O momento é esse. Fiquem à vontade. Só um de cada vez, tá? Tá certo. Se ninguém quer falar agora e quiser falar depois também, fiquem à vontade, tá? Pois bem, a grande maioria dos colegas já ingressaram novamente. Vamos dar seguimento, então, gente. Sobre o que a gente vinha falando, né? E da importância de nós entendermos aquilo que a gente faz no ambiente interno dos nossos negócios. Aqui. Todo mundo enxergando? Todo mundo escutando? Sim. Sim. Sim? Legal. Vamos dar seguimento, então. Falávamos, pessoal, do que uma ação proporciona, né, naquilo que o meu cliente percebe, naquilo que ele espera da minha atividade, né? Outro exemplo que a gente pode utilizar, e do quanto a qualidade ela se torna importante naquilo que eu estou fazendo, por que dar foco na qualidade, na medição da qualidade, na padronização daquilo que a gente faz, né, pessoal? Porque a qualidade, ela está diretamente ligada a 3 setores primordiais na economia, né?
numa diferenciação que meu negócio possa vir a ter perante os seus concorrentes. Como, por exemplo, na competitividade que meu negócio vai vir a ter, né? Na satisfação e também na expectativa do que os meus clientes esperam daquilo que eu estou produzindo ou daquele serviço que eu estou prestando, né? E também na minha produtividade. Eu vou dar um exemplo de como a qualidade ela pode ser imprescindível na questão da produtividade. Eu tenho lá um setor que tem muitas perdas em determinada etapa produtiva, né? Isso vai impactar diretamente no meu orçamento, vai impactar diretamente na satisfação, né? Nas outras etapas do meu produto, porque vai gerar um atraso, né? Vai gerar uma necessidade de comprar novamente os insumos que foram perdidos, né? Então, cada etapa dentro de um negócio, ela precisa ser muito bem avaliada, e principalmente as pessoas, né, que estão relacionadas a esses processos. Tá bom? Por isso que é importante nós alinharmos e entendermos qual é a função de qualidade e como ela está diretamente ligada nas outras etapas da minha empresa. Bom, pessoal, ainda falando um pouco a parte do foco que eu preciso ter, né, na qualidade daquilo que eu estou fazendo, né, eu posso dizer que para mim chegar lá no resultado final do meu negócio, eu preciso voltar algumas casas e imaginar o que eu tenho na mão para oferecer determinado serviço ou para produzir determinado bem. Nós temos, quando a gente fala em foco na qualidade, nós temos um mercado que ele é um mercado competitivo, cada vez mais empresas entrantes, cada vez mais tecnologia, cada vez mais recursos, né? Então, quando nós falamos que nós estamos inseridos em um mercado competitivo, nós temos cada vez mais também clientes que são exigentes com aquilo que o mercado está oferecendo. Pois bem, eu gosto de dar exemplos para que a gente consiga imaginar na prática como isso reflete nas nossas vidas, né? Hoje, vocês conseguem se imaginar comprando um smartphone para vocês que não entra no WhatsApp? Vocês conseguem imaginar vocês comprando uma televisão para vocês que não dê acesso a um YouTube, a um Netflix ou a qualquer outro serviço de streaming? Não, né? É um exemplo que nos faz entender como a competição, ela nos torna exigente, cada vez mais. Cada vez mais nós, consumidores, necessitamos acompanhar os avanços tecnológicos e, para isso, a gente faz com que as empresas que fornecem essas tecnologias elas se movimentem para atender cada vez mais esse mercado. Pois bem, uma vez que eu tenho um mercado competitivo e que com isso eu crie, né, um cliente exigente, ele é um cliente que espera um produto de qualidade. Para que eu possa colocar na mesa dele ou na casa dele um produto de qualidade, eu preciso ser uma empresa, eu preciso ser um agente econômico que faça a coisa bem feita. Eu preciso saber trabalhar com a parte da produtividade, eu preciso saber trabalhar com tempos de entrega, eu preciso saber trabalhar com tecnologia, com avaliação de custos, né? Ou seja, pessoal, o golpe está aí, né? Cai quem quer. A gente tem que saber cada vez mais entender o que o mercado exige e o que o mercado nos exige para nos adaptarmos e dançarmos conforme a música que o mercado está fazendo com que a gente dance, né? Como uma formulazinha também que nos ajuda aí a dar um entendimento, dentro do P, que é a nossa fórmula do nosso resultado final, que é produtividade, o P nada mais é, pessoal, do que a divisão daquilo que entra, né? Ou melhor, do resultado daquilo que entra para o nosso negócio e daquilo que nós transformamos essas entradas, né? Para criar um valor produzido que vai ter um consumo, que vai ter uma saída nesse contexto econômico. Certo? Avançando mais um pouquinho, aqui nós temos 4 exemplos, pessoal, de setores econômicos que não se podem se dar ao luxo de não trabalhar diretamente focado na qualidade. Vocês já pararam para pensar como que um hospital seria se colocasse lá profissionais que não fossem profissionais capazes de fazer aquilo que eles estão predispostos a fazer?
Vocês já imaginaram um hospital que tivesse lá um cirurgião que faz o trabalho meia boca? Ele faz, ele está ali porque não tem outro. Não, né, pessoal? Uma fábrica de automóveis, existe uma demanda, uma qualidade, uma demanda por qualidade e uma exigência muito grande. Apesar que as fábricas elas estão cada vez mais automatizadas, né? Mas o ser humano ele ainda precisa automatizar, ele ainda precisa conferir os resultados, né? Ele ainda é importante. Esperamos que ele seja por muito tempo importante, né? Esperamos que nós, que a gente tenha a capacidade de unir a tecnologia, mas que a gente não esqueça do potencial que nós, pessoas, temos no setor produtivo, né? Até um serviço um pouco mais, digamos assim, essencial como qualquer outro, mas um motorista de ônibus, ele não pode se dar ao luxo de não trabalhar bem, né? Ele está levando vidas, ele está naquele momento, naquele curto momento que vocês estão ali tomando aquele serviço, a gente tem que ter em mente que a gente está nas mãos de uma pessoa que precisa estar cumprindo bem o seu papel, né? Como quarto exemplo e como último exemplo que eu destaco aqui, um supermercado ele tem que ter também um foco na sua qualidade, né? Porque ele trabalha diretamente com gêneros alimentícios e trabalhar com alimentos requer um nível de exigência também muito grande, porque se nós tivermos aí alguma falha nesse processo também, pode vir a acarretar em prejuízos maiores, né, gente? É claro que nós temos outros exemplos que a gente poderia trazer aqui, mas eu deixo a cargo de vocês também, e o material que será disponibilizado no AVA depois, ele vai trazer mais conteúdo teórico para que vocês consigam entender e entrar um pouco mais a fundo nessas questões, tá? Agora, pessoal, como o alinhamento final da nossa aula de hoje, tá? É importante que a gente entenda como que surgiu a necessidade de nós trabalharmos qualidade. Ao longo dos anos, se percebeu a necessidade de medir e de padronizar aquilo que se vinha sendo feito, né? Porque os resultados estavam catastróficos. Dentro de uma sociedade que não tem uma preocupação com aquilo que está sendo feito, né? Com aquilo que está sendo produzido, que está sendo entregue, né? Surgiu a necessidade de se avaliar cada etapa, né? De sobrevivência, inclusive, né? Como parte da evolução da gestão de qualidade, então, lá nos primórdios, né, nós tínhamos a coleta de alimentos, a caça, né, e aí a inspeção por aquelas pessoas que vinham a consumir determinada caça. Isso já é gestão de qualidade, né, alguém estava lá fiscalizando para ver se de fato era um alimento propício para consumo humano, né, porque acredito eu, e historicamente comprovado, que muitos acabaram morrendo, né, por consumir produtos que não eram, de fato, consumíveis, né? A partir daí, existia uma necessidade para dividir o trabalho, porque, claro que quando nós temos uma única pessoa responsável, como, por exemplo, trazer a caça, né? Essa pessoa, ela estava submetida a esforço físico, a cansaço, então, existiu a necessidade de se dividir esse trabalho. Para que outras pessoas pudessem fazer o fornecimento, a limpeza e a inspeção desses alimentos que seriam divididos nas aldeias, né? Então, observem como na parte da gestão, na evolução histórica, aos poucos o ser humano foi se adaptando a essas questões, né? Hoje nem se fala. Hoje, se nós não soubermos dividirmos as nossas tarefas e inspecionarmos, né, dentro do meio empresarial, a gente está caminhando, com certeza, num caminho muito errado. Avançando um pouquinho, pessoal. O Egito Antigo traz exemplos que nos ajudam a entender o que hoje está sendo feito também na parte da gestão de qualidade. Os fenícios, né, os povos fenícios, eles tinham como característica a especificação daquilo que era feito, né? Eles foram os primeiros povos que especificaram, buscaram padrão em algumas tarefas, em algumas questões que eram feitas. Como punição para aquilo que fugia à regra, eles amputavam as mãos, né, de fornecedores que não entregavam aquilo que eles esperavam.
Eu deixo aqui uma sugestão, e existe um documentário muito legal, pessoal, que fala sobre a construção das pirâmides do Egito. Esse documentário, eu não me recordo agora o nome, mas eu vou buscar, na próxima aula eu vou trazer para vocês, para que a gente consiga entender como naquela época já existia-se uma preocupação por trabalhar com o tempo, para que não atrasasse uma etapa produtiva, para que as pedras que compõem, né, essas construções que são gigantescas, que elas tivessem um padrão, um formato, né? Olha só, naquela época, a gente está falando de 2000 anos antes de Cristo, já existia-se uma preocupação com a qualidade daquilo que se vinha sendo feito, né? É muito legal a gente entender isso e estudar isso para que a gente consiga entender o contexto de evolução histórica que isso trouxe até hoje, nos dias atuais. Bom, meus queridos, como complemento do material, eu não vou me aprofundar aqui no restante do material, porque eu vou disponibilizar para vocês, né? E tem um conceito mais rico para que vocês deslumbrem e estudem, que vai agregar no conteúdo de hoje, tá? Eu, em razão do nosso tempo, que não é um tempo muito longo, eu ainda preciso fazer a chamada com vocês, e eu preciso perguntar, antes de mais nada, né, se dentro daquilo que nós utilizamos como referência do nosso cronograma, né, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma objeção em relação a algum prazo, algum conteúdo que foi proposto? Acho que é importante que a gente troque essa ideia para que a gente construa um conhecimento de uma forma democrática e que a gente construa isso juntos, né? Dentro das datas, dentro da divisão de conteúdos, 2 provas, 2 trabalhos, mais um encontro com trabalho avaliativo, tudo certo? Podemos seguir assim? Professor, eu queria fazer uma pergunta. Claro, por favor. Nessa prova 1 ali, no caso, seria 2 aulas, né? A gente teria perguntas nessa prova ou seria um resumo do que a gente teve? Eu costumo fazer... Desculpa, quem é que está falando? Andréia, né? Isso. Andréia, eu costumo fazer provas diretas, tá? Com questionamentos diretos, dentro daquilo que a gente vem falando, que a gente vai abordar no encontro 1 e 2, tá? Normalmente são 8 questões de verdadeiro ou falso, ou de entendimento, né? Determinadas questões estão certas, todas estão corretas, enfim. Eu costumo organizar as avaliações assim, tá? Acredito que dessa forma beneficia até mesmo vocês do que fazer uma questão mais dissertativa, né? A parte da dissertação eu deixo que vocês desenvolvam nos trabalhos. E aí nós temos até um joguinho para conseguir entender, né? Principalmente isso é importante para que o professor consiga entender se vocês captaram isso que foi trabalhado em aula. Certo? Tá bom. Legal. Pessoal, para que a gente consiga encerrar então o nosso encontro de hoje, estamos quase batendo 8 horas, eu vou fazer a chamada, tá? Nós temos, pelo que eu vi, são 16 colegas. Isso. Então, começando com Andréia Nunes. Tô aqui. Ok, André, obrigado. Eu peço também, pessoal, que vocês, por gentileza, aqueles que estão com a câmera desligada, por uma determinação da escola, que vocês liguem rapidamente, tá? Só para que a gente consiga registrar a presença de vocês, certo? Legal. Maravilha, pessoal. Agradeço aí de coração. Vamos seguindo, então. Andréia Guex. Aqui. Obrigado. Bianca Freihal. Obrigado, Bianca. Daiane Cristine Mes. Aqui. Obrigado, Daiane. Denise Mes. Aqui. Obrigado, Denise. Jefferson do Amaral. Gabriel Gil da Silveira.
Aqui. Jocelaine Garcia. Aqui. Luísa Bayer. Luísa não. Michael Wagner. Simone Beatriz Lopes. Thaís de Castro Gomes. Aqui. Obrigado. Marilece. Falei certo? Não? Guilherme Patrick da Silva. Aqui. Obrigado, Guilherme. E Graziele Gonçalves. Não? Bom, pessoal, agradeço primeiramente a presença de todo mundo e a atenção que vocês tiveram com o nosso conteúdo introdutório de hoje, né? E esperamos aí que nos nossos próximos encontros a gente consiga dar um bom segmento nessa disciplina, que é uma disciplina muito importante aí para o andamento do curso de vocês, e principalmente, né, que se bem extraída, se bem trabalhada, ela vai ajudar muito vocês no entendimento de muitas questões que envolvem, né, o dia a dia profissional. Tá certo, gente? Eu me despeço de vocês, desejo a todos uma ótima semana, contem comigo aí, me chamem, me mandem e-mail, me mandem WhatsApp, por favor, contem comigo que a gente vai trabalhar junto aí, espero que a gente possa trocar bastante conhecimento e sempre se ajudando, tá bom? Grande abraço em todos, ótima semana, tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.